Era uma vez, em uma terra distante, uma jovem chamada Ruth. A história de Ruth é muito conhecida entre os cristãos, sobretudo por conta de sua parceria com Noemi, sua sogra, e seu casamento com Boaz, o que resultou no incrível fato de uma gentia ter se tornado uma ancestral do rei Davi e principalmente sido mencionada na genealogia do próprio Messias. Mas antes de continuarmos com essa história curiosa, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos imaginar juntos uma época muito difícil onde a tristeza e a escuridão estavam por toda parte na terra de Israel. É nesse cenário que conhecemos a história emocionante de duas mulheres muito corajosas, Noemi e Ruth. Elas nos mostram que mesmo nos momentos mais difíceis, o amor e a lealdade podem trazer esperança. Noemi e sua família viviam em Belém, uma cidade em Judá, mas uma grande fome atingiu a região e eles precisaram procurar um lugar onde pudessem encontrar comida. Então Elimeleque, o marido de Noemi, decidiu levar a família para Moabe, uma terra estrangeira. Ele, Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, deixaram tudo para trás e seguiram. Chegando em Moabe, a família encontrou um pouco de paz. Malom se casou com uma moça chamada Ruth e Quilion se casou com outra moça chamada Orfa. Por um tempo, tudo parecia estar bem, mas de repente a tristeza voltou a bater na porta de Noemi. Seu marido Elimeleque faleceu e ela ficou sozinha com seus dois filhos e noras. A dor foi grande, mas Noemi encontrou consolo em seus dois filhos e nas suas duas noras, Ruth e Orfa. No entanto, a vida trouxe mais desafios. 10 anos depois, os dois filhos de Noemi também faleceram. Agora ela estava completamente sozinha em um lugar que não era seu lar. Noemi estava triste, sem esperanças, sem saber o que fazer. Mas um dia ela ouviu uma notícia que lhe trouxe um pouco de alegria. Deus havia ajudado o povo de Israel e as colheitas em Belém estavam fartas novamente. Decidida a voltar para a sua terra natal, Noemi começou a planejar a viajar de volta a Belém. Antes de partir, Noemi conversou com suas duas noras, Ruth e Orfa. Ela agradeceu a elas por todo o carinho e apoio, mas sugeriu que elas ficassem em Moabe, onde poderiam encontrar novos maridos e começar uma nova vida. Noemi disse a elas: voltem para a casa de suas mães e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como foram comigo e com os falecidos. Que vocês encontrem paz e felicidade em novos lares. Noemi deu um beijo de despedida em Orfa e Ruth e todas começaram a chorar muito, sentindo uma grande tristeza. Orfa e Ruth, ainda chorando, disseram que queriam ir com Noemi, mas sua sogra disse: voltem, minhas filhas, voltem para casa. Eu sou muito velha para casar de novo, e mesmo que eu casasse e tivesse filhos hoje, vocês esperariam até eles crescerem? Ficariam sem casar por amor a eles? Não, minhas filhas. Minha tristeza é maior que a de vocês, porque Deus está contra mim. Essas palavras fizeram as lágrimas voltarem. Órfão, com o coração pesado, deu um beijo em Noemi e se despediu, voltando para sua casa em Moabe. Mas Ruth se agarrou a Noemi com firmeza. Noemi disse a ela: veja, sua cunhada voltou para o povo dela e para os deuses dela. Volte com ela. Mas Ruth respondeu com muita determinação: não insista para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e eu ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo que Ruth estava decidida, Noemi não insistiu mais,
Juntas, elas começaram a longa viagem de volta a Belém, cheias de incertezas, mas também com uma nova esperança. Quando chegaram a Belém, a cidade ficou emocionada ao vê-las. As mulheres da cidade, surpresas, diziam: "Essa não é Noemi?" Mas ela respondeu com tristeza na voz: "Não me chamem de Noemi, que significa agradável, mas me chamem de Mara, que significa amarga, porque Deus tornou a minha vida muito amarga. Eu saí daqui cheia, mas Deus me trouxe de volta vazia. Por que me chamam Noemi? Deus está contra mim e me trouxe desgraça." A volta de Noemi e Ruth a Belém foi o começo de uma nova fase. Em Belém morava um homem rico e respeitado chamado Boaz, que era parente do falecido marido de Noemi. Boaz era conhecido por sua bondade e por seguir as leis de Deus. Seu campo cheio de espigas douradas e maduras mostrava a abundância que Deus tinha trazido de volta a Israel. Um dia, Ruth disse a Noemi: "Deixe-me ir ao campo e colher as espigas que os trabalhadores deixarem para trás. Talvez alguém seja bondoso comigo." Noemi, sempre agradecida pelo trabalho duro de Ruth, e disse: "Vá, minha filha." Ruth saiu cedo para os campos, trabalhando sem parar desde o amanhecer até o anoitecer. Ela seguia os ceifeiros, recolhendo as espigas que ficavam no chão, na esperança de juntar o suficiente para alimentar a si mesma e a Noemi. Sua dedicação e esforço chamaram a atenção. Boaz, o dono do campo, chegou e cumprimentou seus trabalhadores, dizendo: "O Senhor esteja com vocês." Enquanto caminhava pelo campo, Boaz notou uma jovem que ele não havia visto antes. Curioso, perguntou aos chefes dos trabalhadores: "Quem é essa jovem?" O chefe respondeu: "No livro de Ruth, no capítulo 2 e no versículo 6 e 7. Ela é a jovem moabita que voltou com Noemi de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim, ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa." Tocado pela história de Ruth e sua lealdade a Noemi, Boaz decidiu falar com ela. Ele se aproximou e disse: "Escute, minha filha, não vá colher espigas em outro campo, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas e siga as que ceifam. E eu disse aos meus servos que não te incomodem. Quando estiver com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram." Surpresa e agradecida, Ruth se curvou diante dele e perguntou: "Por que encontrei favor aos teus olhos, para que você se importe comigo, sendo eu uma estrangeira?" E Boaz disse: "Fiquei sabendo de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver entre um povo que você não conhecia. Que o Senhor te recompense por tudo que você fez e que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio." Naquela tarde, Boaz convidou Ruth para comer com seus trabalhadores. Ela comeu até ficar satisfeita e guardou o que sobrou. Depois, Boaz disse aos seus trabalhadores para deixarem Ruth colher espigas entre os feixes e até deixarem cair algumas de propósito para que ela pudesse recolhê-las. Sem dificuldade, Ruth trabalhou arduamente até o anoitecer e depois separou o que havia recolhido, conseguindo uma grande quantidade de cevada. Ruth voltou para casa carregando quase 25 quilos de cevada, além de trazer as sobras da comida que havia guardado. Noemi, surpresa com a quantidade, perguntou onde ela tinha trabalhado e quem tinha sido tão generoso com ela. Ruth contou a Noemi sobre seu dia e mencionou que o homem no campo onde trabalhou se chamava Boaz. Ao ouvir isso, Noemi ficou muito feliz, reconhecendo que Boaz era um parente próximo e um dos seus redentores.
Ruth também explicou que Boaz a convidou para ficar com suas criadas até que toda a colheita terminasse. Noemi achou essa ideia excelente, pois sabia que em outro campo Ruth poderia ser incomodada. Assim, Ruth continuou trabalhando no campo de Boaz, junto com suas criadas até o fim da colheita de cevada e de trigo, vivendo com sua sogra Noemi. Durante todo esse tempo, com o passar dos dias, Noemi percebeu a constante generosidade de Boaz para com Ruth. Ela viu nele não apenas uma mão amiga, mas uma possível esperança para o futuro de sua nora. Conhecendo as leis e tradições de Israel, Noemi sabia que Boaz, sendo um parente próximo, poderia agir como redentor para Ruth, o que significava que ele poderia se casar com ela para preservar a linhagem familiar de Elimeleque. Uma noite, Noemi teve uma ideia e contou para Ruth. Ela disse que Boaz estaria limpando a cevada na eira naquela noite e explicou que Ruth deveria se lavar, se perfumar e se vestir seu melhor vestido. Depois deveria ir até a eira, esperar até que Boaz terminasse de comer e beber. E quando ele se deitasse para descansar, deveria se aproximar, descobrir seus pés e deitar-se ali. Noemi garantiu que Boaz diria a Ruth o que fazer depois. Ruth fez tudo exatamente como Noemi instruiu. Quando Boaz terminou de comer e beber e se deitou para descansar, Ruth se aproximou em silêncio e descobriu seus pés e deitou-se ali no meio da noite. No meio da noite, Boaz acordou e percebeu que havia alguém deitado aos seus pés. Surpreso, Boaz perguntou quem era. E Ruth explicou que era ela e pediu que Boaz cuidasse dela como seu parente. Boaz ficou tocado pela coragem e humildade de Ruth. Ele disse que faria tudo o que pudesse para ajudá-la, mas explicou que havia um parente ainda mais próximo que tinha o direito de ajudá-la primeiro. Boaz prometeu resolver isso no dia seguinte e pediu que Ruth ficasse ali até de manhã. Assim, a história de Ruth e Noemi continuou cheia de incertezas, mas também de uma nova esperança trazida pela bondade e promessa de Boaz. Ruth ficou aos pés de Boaz até o amanhecer. Antes que ficasse claro e alguém a visse, Boaz pediu que ela não contasse a ninguém que esteve ali. Ele então pediu que Ruth estendesse sua capa e colocou 6 medidas de cevada nela, dizendo: "Não vá para a casa de sua sogra de mãos vazias." Ruth voltou para casa com a cevada. Noemi, curiosa, perguntou como tudo tinha acontecido. Ruth contou tudo o que Boaz fez e como ele prometeu resolver a situação com um parente mais próximo. Noemi disse para Ruth esperar, pois sabia que Boaz resolveria tudo naquele mesmo dia. Na manhã seguinte, Boaz foi até a porta da cidade, onde as pessoas resolviam assuntos importantes. Ele encontrou o parente mais próximo de Elimeleque e o chamou para conversar. Boaz explicou que Noemi estava vendendo a terra de seu marido Elimeleque, que o parente tinha o direito de comprá-la. O parente disse que compraria, mas quando Boaz explicou que isso incluía casar com Ruth, o parente mudou de ideia e disse que não podia fazer isso. Ele então passou o direito para Boaz, tirando sua sandália e dando a Boaz, como era a tradição. Boaz contou aos anciãos e ao povo que ele tinha comprado tudo o que pertencia a Elimeleque e que se casaria com Ruth para manter o nome do falecido em sua herança. Todos os anciãos e os povos disseram que eram testemunhas e abençoaram Boaz e Ruth, desejando-lhe uma vida cheia de felicidades e prosperidade. Assim, Boaz se casou com Ruth e Deus os abençoou com um filho. O casamento foi um casamento alegre e a comunidade de Boaz recebeu Ruth com muito carinho. Ela, que havia chegado como uma estrangeira, agora fazia parte da comunidade, graças à sua lealdade e coragem e à bondade de Boaz. Todos desejaram a Boaz e Ruth uma vida cheia de felicidades e prosperidade. Boaz e Ruth começaram a sua vida juntos com muita esperança e gratidão, confiando nas bênçãos de Deus.
A história dele se tornou um exemplo vivo de fidelidade de Deus e da importância da lealdade e da bondade. Quando seu filho Obed nasceu, trouxe uma nova onda de alegria e esperança, especialmente para Noemi. As mulheres da cidade, ao verem a transformação na vida de Noemi, disseram: Louvado seja o Senhor que não te deixou sem um redentor. Ele renovará tudo na tua vida e te sustentará na velhice. Porque tua nora que te ama e é melhor para ti que 7 filhos o deu à luz. Noemi tomou o menino nos braços e cuidou dele. Seu coração, que antes estava cheio de tristeza, agora transbordava de alegria e consolo. As mulheres do povo diziam: Noemi teve um filho, reconhecendo o papel importante que ela desempenhava na vida do menino e na restauração de sua própria felicidade. Obed cresceu e se tornou o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, o futuro rei de Israel. Assim, Obed se tornou um elo essencial na genealogia do rei Davi e mais tarde na do Messias, Jesus. A história de Ruth, uma mulher estrangeira que se uniu ao povo de Israel através de seu casamento com Boaz, se tornou um testemunho poderoso da inclusão e da providência divina. Apesar das dificuldades e do sofrimento que Ruth e Noemi enfrentaram, Deus cuidou de cada detalhe para trazer redenção e bênção às suas vidas. A história de Ruth nos lembra que Deus está sempre presente, trabalhando silenciosamente para cumprir seu propósito. O impacto duradouro da história de Ruth na história de Israel é muito importante. Não é apenas uma história de amor e lealdade, mas também de redenção e esperança. Ruth, a estrangeira moabita, se tornou uma ancestral do rei Davi e, através dele, uma ancestral de Jesus. Sua vida é um testemunho da fidelidade de Deus, de como Ele pode usar situações mais difíceis para o bem do seu povo. Lembre-se, a mensagem central do livro de Ruth é que Deus está presente na vida das pessoas, mesmo em momentos difíceis, e que Ele pode transformar situações aparentemente sem esperança em bênçãos. Que história linda e emocionante, não é mesmo? Se vocês gostaram dessa linda história, não se esqueça de deixar um comentário e de se inscrever no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.